A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, a paz do Senhor, Mauro Malafaia Oficial. Antes de a gente começar para mais um vídeo, já deixe seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe, comente e venha fazer parte da nossa comunidade cristã, Missão Atalaia, pregando o verdadeiro e genuíno Evangelho do Senhor. É isso aí, estamos com o nosso projeto Missão Atalaia, quem puder contribuir, vai ficar a chave Pix aí no primeiro comentário e na descrição do vídeo. E Deus abençoe e prospere a vida de cada um de vocês, tá bom? Hoje nós vamos aqui para gravar um vídeo sobre o Espírito Santo, naquelas séries, né? Que a gente falou, a cruz, sua fé e o Espírito Santo, tá? É um estudo aqui bem, né, legal. E aí, para complemento, para que as pessoas possam compreender, nós fizemos já a cruz, fizemos o quê? A sua fé, que é a fé, nossa fé, e agora o papel do Espírito Santo em todo esse processo aí, tá? Então, Jesus veio, vamos lá, recapitular. Jesus veio, cumpriu seu ministério de 3 anos e meio, morreu na cruz por mim e por você, por nossos pecados, ressuscitou ao 3º dia, mas antes de subir, falou, eis que eu vou, é necessário que eu vá para o Pai, para preparar morada para nós. E aí o que acontece? Mas não ficarão, não vos deixarei órfãos, né? Virá sobre vós o Consolador, o Espírito Santo de Deus. E qual é a função do Espírito Santo de Deus? Vamos falar do Espírito Santo. E a nossa fé, a cruz, foi lá para salvar a humanidade, resolver o problema do pecado da humanidade, né? E trazer o quê? Uma nova aliança, uma nova perspectiva de vida, a abertura, onde o véu se rasgou de cima para baixo, para o quê? Para que todos nós agora tenhamos acesso, através do quê? Por meio de quê? De Cristo, né? Porque antigamente o Espírito Santo, como eu já falei em alguns vídeos, o Espírito Santo vinha, descia sobre os profetas ou o propósito de Deus, executava o que tinha que fazer o serviço e voltava para o Pai, voltava para o céu. Após a morte de Cristo e após o dia de Pentecostes lá, onde a igreja estava reunida esperando o Consolador, o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, onde veio o vento impetuoso, com línguas repartidas de fogo e tomou os 120 ali, e eles foram tomados e falaram em línguas, né? Como é que fala? Fugiu a palavra agora, hein? Idiomáticas, tá? Para falar com todos aqueles povos que estavam reunidos ali, de várias nações, vários idiomas. Então ele fez aquele processo todo. A partir dali, é a descida do Espírito Santo, para que vocês compreendam. E a partir dali, começa o quê? O Espírito Santo agora que atua. Jesus subiu aos céus, mandou o Consolador, está sentado à direita, preparando o quê? Morada para nós. E vai julgar todos nós no dia do grande juízo. Agora, o Espírito Santo tem uma função. Nós vamos entender aqui nesse vídeo. Por que eu estou fazendo essa recapitulação? Para que vocês compreendam muito bem. Então, o Espírito Santo tem essa função, né? Qual é a função do Espírito Santo? Vamos lá. O crente deve entender que o poder do pecado é tão grande. O pecado é tão grande. Nós todos somos pecadores, tá? Que não há sequer uma só pessoa em toda a terra, até o cristão mais forte, aquele mais ferrenho, aquele cristão mais, né, fiel ali, aquele, né, que possa vencer esse monstro com o seu próprio esforço e habilidade. Essa é a função do Espírito Santo. É o Consolador, é o nosso socorro aqui, para que nós possamos vencer o pecado. O quê? As iniquidades da carne. Onde o inimigo vai jogando de todas as maneiras para que nós caiamos. Nós caiamos do quê? Saiamos da presença do Senhor. E saindo da presença do Senhor, o que acontece? Nós damos vazão, damos liberdade para que o inimigo, os demônios que estão, porque a Bíblia diz assim, que acampa ao nosso redor anjos que nos protegem, quer dizer, estamos aqui, mas ao derredor Satanás está bramindo como leão para que possa tragar. O que ele precisa? Que nós se afastemos da presença de Deus. E quando que nós se afastamos da presença de Deus? Quando nós não estamos com esse Espírito Santo de Deus. Quando nós abandonamos, apostatamos da nossa fé.
quando nós relaxamos, quando nós não buscamos, quando nós não nos consagramos, não jejuamos, quando nós não estamos fiel na presença do Senhor. Deus está à procura dos verdadeiros adoradores que os adorem em espírito e em verdade. Então, quando nós deixamos de estar em espírito, unidos com o Espírito Santo, e verdadeiramente no propósito de salvação, de buscar almas, de ganhar almas e viver o evangelho íntegro, genuíno, puro em nossa vida, nós nos afastamos do Espírito Santo e damos brecha para que o inimigo venha. E aí é que o poder do pecado começa a atuar dentro da minha vida e da sua vida. Eu digo todos, até o crente mais fiel. Vamos lá, vamos lá. Simplesmente não se pode fazer. De fato, o pecado é tão mau que Jesus teve que vir à cruz para resolver este dilema. Já falamos aí, Jesus teve que morrer lá na cruz por mim e por você para resolver esse problema aí. Portanto, para vencer o pecado, temos que possuir o poder do Espírito Santo. É o que nós já estamos falando aqui. Embora seja verdade que cada crente tem o Espírito Santo, sim, todos os crentes devem também ser batizados no Espírito Santo. Aí é que vem umas controvérsias entre as doutrinas e as religiões, para que fique bem explicadinho aqui. Então aqui vem o que? A parte ali que as pessoas falam, mas o batismo no Espírito Santo é quando aceita Jesus. Sim, quando você aceita Jesus, quando você confessa seus pecados, você vai lá, faz aquela parte de descer as águas. Muita gente hoje já fala que não precisa descer as águas, ser batizado, mas Jesus deixou como exemplo. Para quê? Para que testifique ali a sua fé sincera no que? No Pai, no Filho e com o ajudador o Espírito Santo. Entenderam? Para isso serve o batismo nas águas. É a sua, como é que se diz? Não é confissão. Confessa para Jesus. Como é que fala agora a palavra? Oh, meu Deus. A constatação, vai. Ali. Afirmação. Isso, afirmação. Tá bom? Vamos lá. O que concede poder? Mas, olha lá, vamos aqui, deixa eu ver aqui, cadê? Espírito Santo. Então, gente, ó, só para finalizar esse negócio do Espírito Santo, tá? Tem gente que acredita que não há esse batismo no Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é quando você aceita Jesus, desce suas águas lá, batiza, né, nas águas, desce as águas, e você confessa seus pecados, você já tem o Espírito Santo, tá bom? Eu também creio nisso, tá? Agora, esse batismo do Espírito Santo que os pentecostais defendem, são o quê? Como é que se diz? Os dons espirituais, que muitas denominações dizem que já cessaram. Alguns dons espirituais já cessaram. Por exemplo, falar em línguas não existe mais. Alguns defendem essas teses. Então temos que ter muito cuidado e ver realmente o pentecostalismo defende que os dons espirituais são atuais. Estão sim em vigor ainda, tá? Os dons lá, tá? Até o falar em línguas estranhas, essas coisas todas. E já tem algumas denominações que não defendem, que não são pentecostais, não defendem, dizem que já cessaram alguns dons, tá? E na prática é o seguinte, todos temos que buscar uma coisa, a salvação, tá bom? Aí fica a critério de cada um pelo entendimento. O meu, quer saber a minha opinião? Não, vou falar a minha opinião, tá bom? Eu sou pentecostal, então eu creio nos dons, né? Não sei se vocês perceberam, eu falo em línguas, né? Recebi isso aí dentro de uma igreja, num dia de vigília, sobre oração, e muitos pastores orando sobre a minha vida, né? Eu fui batizado no Espírito Santo. O que é? Poder, recebereis poder do céu. Então o que é? Na verdade é o que? Um revestimento. Você é revestido. Você já tem o Espírito Santo, você é revestido. Só isso. É assim, tá? Você é revestido do quê? De dons espirituais, que Deus é que concede, né? Ah, irmão, então se Deus concede, eu não preciso pedir. Peça sem cessar. Se treme no seu coração a vontade de falar em línguas, a vontade de pregar, de ser pastor, olha, de um monte de coisa. Vamos lá colocar, de cura, né? E vários outros dons que tem. A gente vai fazer um vídeo sobre isso daí, tá bom?
É que é muita coisa e agora na mente assim vem. Mas se você quer receber os dons espirituais, de profecia, essas coisas todas, que muitos também defendem que não tem, então vá buscar. Como? Orando, se consagrando, se preparando, buscando, ardendo em seu coração. Eu fui batizado, vou contar uma coisa para vocês aqui rapidinho. Eu fui batizado no Espírito Santo antes de descer as águas. Eu entrei na igreja, aceitei Jesus, depois de uns 2, 3 meses, aquilo começou a me incomodar. Eu vi as pessoas falando em línguas, eu falava, mas o que é isso? Eu fui perguntar para o pastor. Na época, a igreja lá que eu aceitei Jesus. Eu fui perguntar para ele. E ele me explicou direitinho o que era o revestimento, eram os dons espirituais, que ali fazia parte, tal. E eu fui batizado, eu aceitei Jesus numa igreja pentecostal, né? Jeová Shalom, do Ministério Shalom. Aí eu peguei e falei, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Eu falei, e agora, pastor, eu faço como? Aí ele diz assim, vá se consagrar, vá orar, vai jejuar, vai pedir ao Senhor que isso queima no... Tá queimando no seu coração? Tá, eu tô com vontade de receber isso aí. Ele falou, então vai, que o Espírito Santo vai vir sobre você e vai te revestir com esses dons de falar em línguas. No dia que eu estava nessa vigília, e os pastores orando pela busca do Espírito Santo ali, né? Já era quase de madrugada já, e eles orando ali, vários pastores orando, não só por mim, por várias pessoas. O meu pastor, que era da igreja lá, pastor presidente da igreja, desceu do púlpito, veio marchando em minha direção, falou, hoje é seu dia, botou a mão, só botou a mão na minha cabeça. E eu lembro que eu fiquei, foi uma coisa tão maravilhosa que eu não sei nem como descrever isso. Saí marchando a igreja dentro, no corredor da igreja, 3 pastores saíram de lá e vieram em volta de mim falando em línguas e diz, eis que se levanta um pregador do evangelho, um profeta da casa de Deus, um pregador do evangelho. É profeta, e gritavam. É pregador do evangelho. Olha, me arrepiei todinha. Meu Deus, aleluia, oh glória. Vocês desculpam um pouco, porque eu me emociono quando eu lembro disso, porque foi o dia mais feliz da minha vida. Por isso você que não tem, vá buscar. Vamos continuar aqui. Busque esse revestimento do Espírito Santo. Você vai ver como vai ficar mais fácil as coisas para suportar as coisas na terra. Aleluia, glória a Deus. Temos que possuir o poder do Espírito Santo. Portanto, para vencer o pecado, temos que possuir o poder do Espírito Santo. Embora seja verdade que cada crente tem o Espírito Santo, todos os crentes devem também ser batizados no Espírito Santo. É o que eu falei, que é o revestimento, tá? Esse batismo que está falando. O que concede mais poder, pois a obra do Espírito Santo dentro do nosso coração e vida não é automática. Primeiro olhemos como ele opera. O Espírito de Deus não requer muito de nós, mas ele requer que tenhamos fé na cruz e em Cristo. É isso que basta, você crê, você tem fé. Vai buscar. Veja o que disse Paulo. Porque a lei, esta lei pela qual o Espírito opera, do Espírito, que é o do Espírito Santo, a lei do Espírito, porque a lei do Espírito, qual é a lei? A lei do Espírito Santo, tá? Devida. O Espírito Santo garante toda a vida que vem de Cristo como sepultado na cruz. Em Cristo Jesus. O que Jesus fez na cruz? Livrou-me da lei, do pecado e da morte. Olha aí, que coisa maravilhosa, aleluia. A razão pela qual o cristão se encontra em dificuldade em primeiro lugar é porque não entende como opera o Espírito Santo. Ele necessita ajuda do Espírito Santo. Ele é nosso ajudador, consolador, ele é que está aqui conosco. Ele necessita enormemente. Entretanto, se evidenciarmos a fé em algo que não seja a cruz de Cristo com respeito à nossa vitória, o Espírito Santo simplesmente não ajudará. De fato, esta
é a lei. É isso aí. Então é o seguinte, se nós temos que evidenciar essas coisas, como, de que maneira? A evidência que há ali um batismo, que há uma força que opera, como essa que desceu aqui, que me trouxe as lágrimas agora, essa força que você sente do Espírito Santo, essa força você tem que evidenciar através do quê? Vai ter expressões físicas e vai ter expressões espirituais. As físicas é o falar em língua, é o operar maravilhas, é o curar ali, vai ser proporcionado à visão de todos. Todos vão poder testemunhar que algum homem de Deus, alguma mulher de Deus se levantou, impôs a mão num enfermo e ele foi curado, num cego e ele viu, num surdo e ele ouviu, num mudo e ele falou, num paralítico e ele andou. Essas são as evidências que o Espírito Santo traz através do que? De Cristo e cruz, somente disso. Aleluia! Oh, glória! Se agimos com conformidade com esta lei, que é a lei do Espírito Santo, que é realmente a lei do Espírito em vida em Cristo Jesus, somente através de Cristo, gente, tá? É o que se refere ao que Cristo fez na cruz, somente pela sua morte ali, porque ele venceu o pecado. Significa que a cruz deve ser sempre objeto de nossa fé, sempre, sempre, não há outro. Portanto, andaremos em vitória, porque por mais que as coisas sejam difíceis, nós temos o Consolador, o Espírito Santo que Jesus deixou aqui na terra, agarre com força. Se você já aceitou Jesus, você tem o Espírito Santo, agora se revestivos de todo o poder, de toda a armadura, como diz Efésios, de toda a armadura de Deus, porque a luta não é contra a carne, nem contra o sangue, é uma luta travada espiritual. Se revestir de todo o poder em oração, em jejum, em consagração, em ter a sua vida no altar, em ter a sua vida nas escrituras sagradas. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. E você vai alcançar a vitória. A vitória é morar no céu, gente. Capítulo 8 de Romanos, em outra parte, Paulo constantemente menciona a carne. Menciona a carne. Do que fala ele? A fala da capacidade do cristão e da força do Espírito Santo. Ele diz que se tentarmos viver esta vida confiando na nossa própria força, quer dizer, na carne, fracassaremos e fracassaremos cada vez. Lógica. Só quem tem o Espírito Santo consegue vencer as mazelas do mundo, vencer um vício de droga, um vício de álcool, um vício de prostituição, um vício de roubo, de homicídio, um vício. Só quem recebe esse Espírito Santo, aceita Jesus como o único, exclusivo e suficiente Salvador da tua vida. Aí o Espírito Santo começa a operar. Aí o revestimento vem através dos dons. Então vá se fortalecer. Você que não aceitou Jesus, aceita Jesus. Agora, você que está afastado, volte para os caminhos e comece agora a buscar por esses revestimentos espiritual para suportar as mazelas do mundo. O mundo jaz do maligno, mas nós estamos aqui com o Pai, Filho e o nosso ajudador, o Espírito Santo. Eu chamo ele de meu amigo. Aleluia! Oh, glória! Para que fazê-lo mais simples, andar conforme a carne, é confiar em algo além da cruz de Cristo. Não, confiemos somente em Cristo, na cruz. Olhemos para a cruz, o que Cristo fez por nós. Olhemos que Ele já venceu, né? Ele já venceu. E nós temos nosso ajudador, nós confiamos que em Cristo, e o que Ele fez lá na cruz pelo pecado. Ele venceu o dilema, como já foi falado aqui, do pecado. Aleluia! Andar conforme o Espírito é colocar nossa fé e confiança na cruz de Cristo. Pronto. Aleluia. Vá buscar, meu irmão, minha irmã. Se você não fala em línguas, se você ainda não está revestido dos dons espirituais, vai buscar. Eles estão vivos, eles estão aí. Eles estão aí. Deus vai operar, Deus procura os verdadeiros adoradores que os adorem em espírito e em verdade, e aqueles que estão sedentos pelo poder do Espírito Santo.
Tira, suiraia, lama, suide, canta, lama, sure, lama. Shoe, mandaraia, sure, canta, lama. Aleluia. Deus tem um plano de salvação para a tua vida. Morar no céu. Aceite Jesus como único e suficiente Salvador da tua vida. Aleluia. Volte para os caminhos do Senhor, você que está afastado. Aleluia. Procure se revestir de toda a armadura de Deus. A fé em Cristo, a fé na cruz. Jesus está vivo, Ele ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus, não nos deixou órfãos, não nos abandonou, trouxe até nós lá no dia de Pentecoste o Espírito Santo de Deus e todo o revestimento que Ele faz na minha vida e faz na sua vida. E pode fazer na sua que não aceitou Jesus. Vá para Cristo enquanto antes. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E essa foi o final das séries aqui. Aleluia. Eu estou impactado aqui, ó. Aleluia. Ora, mandaia, sou. Aleluia. De cada lamaçu e de canta. Aleluia. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. A paz do Senhor Jesus Cristo.